São Paulo está aproveitando esse período sem jogos em casa para trocar o gramado do Morumbi. Olha só, roda! Depois de mostrar 6 shows do Bruninho Mars, é isso mesmo, o tricolor resolveu fazer a substituição do campo. O terreno já foi corrigido, as placas de grama estão sendo coladinhas lá, bonitinhas, o trabalho está na fase final. A expectativa é que os reparos sejam finalizados ainda esta semana. Estragou o gramado, mas pelo menos foi o show do Bruno Mars, né? Não foi qualquer show, mas vai ficar bonitinho lá. Agora nós vamos para a nossa redação conversar com o José Paes. Vamos falar aí do Marcos Antônio, né? Jogador do São Paulo Futebol Clube, que poderia ser mais utilizado, sim, por que não, aí pelo técnico Luiz Ubeldia. O Marcos Antônio, ele chegou nessa temporada, né? No meio do ano dessa temporada agora de 2024 para o São Paulo, empréstimo até o meio do ano que veio lá da Lazio, da Itália, então é um jogador que tem 24 anos, que veio aí porque o São Paulo tinha muitas lesões, tem ainda, né, muitos jogadores lesionados ali no meio de campo, o Pablo Maia, o Alisson tá voltando agora, né, de uma fratura importante que ele teve também nesse meio do ano, então o Marcos Antônio é um cara que poderia estar sendo olhado com mais carinho pelos Ubeldia. E por que eu digo isso? Vamos colocar na tela aí para o pessoal acompanhar comigo. O Marcos Antônio, ele fez 5 jogos como titular do São Paulo. Nesses 5 jogos, o São Paulo teve 4 vitórias, então um número expressivo aí quando o Marcos Antônio esteve em campo. Inclusive, ele esteve em campo no último jogo do São Paulo contra o Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. E aí outros números interessantes aí para vocês acompanharem. Por exemplo, ele mais sofreu faltas do que cometeu, um dado interessante, porque é um volante, um jogador de meio de campo. Ele roubou 20 bolas nesses 5 jogos aí como titular e é um jogador que acertou 95% dos passes. Foi muito bem nesse quesito, que é importante também para um jogador de meio de campo para dar andamento ao time durante os jogos. Então o Marcos Antônio está pedindo passagem, daqui a pouco eu quero saber de vocês aí se ele pode ser mais utilizado, se não pode. Muita gente falando que, poxa, ele é muito franzino para jogar no meio, mas quando entra dá conta do recado, dá até uma liberdade maior para os jogadores ali de frente fazerem os seus respectivos trabalhos, Luciano, Lucas, enfim, um jogador interessante. Nesse jogo contra o Vasco ele acabou entrando porque o Bobadilla não pôde jogar, né, o titular ali da posição, mas o Bobadilla estava lá na data FIFA, né, com a seleção do Paraguai, não havia tempo hábil para ele jogar, o jogo foi em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, então o Marcos Antônio ganhou uma oportunidade e foi bem nesse jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que só volta a campo no próximo sábado, vai pegar o Criciúma lá no estádio Heriberto Rios, jogo fora de casa. O São Paulo folgou ontem, treinou hoje no período da manhã, treina na quinta, na sexta de manhã e aí viaja no período da tarde lá para Criciúma e depois do jogo volta em voo fretado aqui para São Paulo. Você falou em aniversário aí, ô Michele, hoje é aniversário do Arboleda, para muitos são paulinos, Arbolenda, 33 anos. Quem tá melhor, o Arboleda ou eu? Agora eu deixo essa pergunta para você, hein, Michele. Beijão. Beijão, Zé. Obrigada. Você não se ajuda, hein, Zé, com essa pergunta. Hoje... Não se ajuda hoje São também, Paulo, né, que se cubra, hein? Aniversário do Arboleda. Aniversário do Arboleda. Hoje? Hoje, Tim. Hã? Hoje tudo aberto, hein? Aonde é? Ah, São Paulo, geral. Não vai ficar em um lugar Tá só. todo mundo de plantão aí. Hoje o homem baixa. Será, hein? Onde será que vai ser essa Tem uma baladinha? pedrinha de sal na garganta, E o Marcos criança. Antônio? Vamos falar do Marcos Antônio. Cara, é assim, realmente, é como o Zé falou, o Marcos Antônio entrou bem em alguns jogos do São Paulo mesmo, mas eu ainda vejo o Bobadilha como titular desse time. Gosto do Bobadilha, oscila como todo esse time do São Paulo, não é nenhuma sumidade, mas eu tenho gostado na maior parte das vezes das atuações. E, cara, pra mim são dois jogadores para a posição, acho que o São Paulo tá bem servido, tenho gostado realmente do Marcos Antônio, mas eu acho muito cedo. Muito novo ainda, eu ainda prefiro o Bobadilha. O importante é ter opções nesse momento, tem Michele. opção, acho que isso é interessante. O problema dessas equipes é que ficam pensando, não, tem que montar um time titular e reserva, não. Você tem que ter um grupo. O que a gente falou há pouco do Palmeiras? Sai o Moreno, o Aribo Moreno, entra outro jogador que dá conta do recado. Saiu o Zé Rafael, entrou o Rios jogando Você tem que ter um grupo, um elenco forte para brigar por títulos. Mas eu acho que Marcos Antônio é um nome que não dá. Como fica? Marcos Antônio toca pra... Entendeu? É muito Recolheu, tocou pra Marcos Antônio, parou, levantou. Marcos Antônio. Podia ser Marcão. Marquinhos é mais fácil, Marcão. Marquinho. Olha o Marquinho. Fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu abrir o jogo sobre reforços. Ele participou de uma entrevista na TNT Esportes e foi perguntado especificamente sobre Oscar e Thiago Mendes. A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo está atento a jogadores com potencial. O Oscar e o Thiago Mendes já vestiram as nossas camisas, mas todas as decisões precisam ser bem discutidas. É necessário ter certeza de que haverá um retorno financeiro ao trazer novos atletas.
Precisamos ter um planejamento junto à comissão técnica quanto às necessidades do elenco. E o Júlio completa, talvez a frase mais importante, nesse momento as laterais são fundamentais, fecha aspas. Tenho contado para vocês que o São Paulo vai ter um afrouxo, ele vai ter uma redução financeira na próxima temporada, o orçamento vai ser muito mais enxuto, até por isso os reforços contratados serão mais modestos. A saideira sobre o tricolor, o presidente respondeu sobre o Zubeldia, abre aspas, seguimos com o Zubeldia até o fim do ano. Após o campeonato, definiremos nossos planos para 2025 e 2026, fecha aspas. E falando sobre indefinições, ontem o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, deu uma entrevista exclusiva na TNT, e aí ele foi perguntado sobre o óbvio, que é a pergunta que mais se faz no São Paulo ultimamente. Se o Zubeldia será o técnico do São Paulo no ano que vem? E aí eu vou ler a resposta do Zubeldia aqui para vocês, e vocês avaliam o que ele quis dizer com isso. Nós tivemos, antes da derrota contra o Cuiabá, pessoas apostando que o Zubeldia estava sendo fritado, coisa que não fazemos no São Paulo. Minha conversa com ele foi para dizer o quanto confiamos no trabalho dele. Não gosto de pensar muito à frente. O futebol é dinâmico. O técnico está aqui, aí vem a seleção e pega. Ou um clube faz um convite e ele vai embora. O que disse a ele foi que o trabalho, por enquanto, está sendo muito bom, não tenho do que reclamar. E fizemos um planejamento para os próximos 9 jogos. Mili, se você pergunta lá para o seu chefe aqui no UOL, fala, vem cá, ano que vem, como é que vai ser aí e tal, ele fala, a internet é dinâmica, meu amigo. O que você ia entender? Começa a procurar escola para os filhos em outro lugar, né? Exatamente, eu ia começar a procurar emprego, assim, sabe o que mata? Assim, eu pensei exatamente, quando você estava falando, eu pensei exatamente isso, assim, meu chefe me avalia assim, seu trabalho, por enquanto, tá muito bom, o por enquanto mata, gente. Travei, né? Não, pode falar, agora travou. Então, fala você, o Rodrigo, aqui no UOL, tá, o pessoal tá falando, Rodrigo, o seu trabalho tá muito bom aqui esse ano, viu, mas a internet aqui é dinâmica, né? Eu acho que dinâmico é isso aí. Falou dinâmico em relação à técnica de futebol, o cara já tem que começar a ficar com as barbas de molho, como diria Silvio Luiz antigamente. Já tem que dar uma analisada, ver se a vida dele vai continuar assim. E eu vou lembrar que um episódio, quando o Carpini, início do ano, parece outro século, né? Ele foi eliminado no Paulista, eu estava lá no Paraguai, eu conheço o Casares, fui falar com ele, aí eu fui perguntar, e aí, o Carpini e tal, aí ele falou assim, imagina, Rodrigo, ele vai ficar, não sei o quê, não pensamos nisso, tal, não sei o quê. Realmente, naquele momento, o Carpini não caiu, mas não demorou muito tempo e caiu, né? Então, eu acho assim, não sei se o do Zubeldia vai ficar ou não, eu acho que é completamente instável. O que eu posso dizer é que dentro do que tem o elenco do São Paulo e a posição que está na tabela, é um trabalho dentro das expectativas, ok. Agora, qual eram as expectativas da diretoria do São Paulo, o que ela esperava a partir da contratação do Zubeldia, eu não sei, se eles esperavam título e tal, eu acho que eles é que estavam mirando alto demais para o que o time que eles tinham, e aí vão avaliá-lo de acordo com essa meta lá no alto, talvez um trabalho que tem uma chance de se tornar mais promissor, né, no ano que vem, finalmente o São Paulo consegue emplacar um tempo bom, né, do técnico, pode ser comprometido. A Mili voltou, Mili, continue, portanto. Eu não sei quando vocês ouviram, mas assim, palavras importam, né? As palavras, elas comunicam muitas coisas, mesmo as pequenininhas. Então, o por enquanto matou, assim, o seu trabalho está, por enquanto, muito bom. Se ouço isso, eu falo, gente, é melhor eu começar a realmente procurar outras escolas, os filhos, essas coisas que a gente vai fazendo, diminuir o orçamento e procurar emprego, né? Porque, gente, não faz nenhum sentido, né? Não faz, o que está acontecendo com o Zubeldia dentro de São Paulo, para mim, não faz nenhum sentido. As coisas não estão sendo ditas, então a gente não sabe de tudo que está acontecendo, mas me parece que esse trabalho de desestabilizar o Zubeldia veio de dentro. Então é realmente curioso, né? Porque o cara deu match com o time, deu match com a torcida, a gente acredita em planejamento? Se você acredita, tem 2025 aí, depois de um 2024 robusto para o São Paulo, né? Foi sólido. Um São Paulo que há 2 anos a gente não estava colocando onde está agora, né? 2 Libertadores seguidas. Então,
Não sei, me parece a desestabilizada ter vindo de dentro é suspeito, sabe? E aí a gente fica menos ingênuo com o futebol, né? Tem que analisar cinicamente as coisas. Eu acho estranho. E aí, se você for pensar, de fato, né, esse processo de críticas, tal, ela partiu de dentro do São Paulo, e agora o Casares fala, não, aqui não tem fritura, veja bem, futebol é dinâmico, daquele jeito dele, mas o fato é que não gostaram das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, e a gente está perto, ou com uma chance ok, uma chance não desprezível, de a gente ter uma final da Libertadores de Botafogo contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro encaminhou a sua classificação, o Botafogo joga aí contra o Peñarol, pode ir para a final. Botafogo e Atlético Paranaense, e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi quem eliminou o São Paulo da Copa do Brasil com 1-0 no Morumbi e 0-0 em Minas, e o Botafogo foi quem eliminou o São Paulo com 2 empates. Então eram desses times os finalistas possíveis da Copa Libertadores, que a diretoria do São Paulo, com uma janela que gastou R$500 mil, achou que poderia competir. Essas coisas que ficam difíceis de entender. E fica difícil de entender também o fato de que o Zubeldia, sem campeonato paulista, tem o melhor desempenho de um técnico do São Paulo desde o Diniz, ou seja, há 4 anos. Foi melhor que o Dorival no desempenho, foi melhor que o Rogério, foi melhor que o Carpini. Então tem esse nó também para a diretoria resolver, porque neste momento a torcida está ao lado do Zubeldia. Basta ver as postagens do Casares no Instagram, em que ele fala que o futebol é dinâmico, o que a galera responde embaixo. Deixa o Zubeldia trabalhar, não atrapalha o Zubeldia, e assim por diante. Tironi, essas eliminatórias que você citou podiam ter ido para qualquer lado. Foram eliminatórias absolutamente equilibradas, exatamente. Né? Uma acabou nos pênaltis, a outra teve um gol do Batalha no último minuto do primeiro jogo. Se o São Paulo tivesse passado, não seria nenhum absurdo pelo desempenho que tiveram no jogo. O jogo do Morumbi, um lance antes do gol do Batalha, o Lucas perde um gol na pequena área, cabeceando para fora. O lance anterior. Foi isso que aconteceu no jogo do Morumbi, e o fato é que o Zubeldia conta com um apoio muito maciço da torcida, e acho que esse vai ser um entrave importante para o São Paulo trocar de treinador. A minha leitura é que, se for para a Libertadores, fica, se não for para a Libertadores, cai. O Adnan aqui manda mensagem, acho que depois do terceiro gol do Galo, o Casares deve ter ligado para o Zubeldia para pedir desculpas. Aliás, o Casares, entre outras coisas, falou que a contratação do Rames foi uma boa. Ele continua achando que foi ótima a contratação do Rames, que já está machucado lá no Raio Vallecano, já estão querendo pegar ele de porrada, porque ele está machucado já no Raio Vallecano, e há 2 semanas atrás jogou a 5.000 metros de altitude pela seleção colombiana. E o Leonardo Assis fala, tem uma palavra-chave que sempre precede a queda do técnico, prestigiado, verdade. Prestigiado está o Vinícius Júnior, que ontem arrebentou no jogo do Real Madrid, 5-2 contra o Borussia Dortmund de virada, fez 2 golaços, Rodrigo, mas esse desempenho não conta para a bola de ouro, porque a bola de ouro é um período já passou. São Paulo define destino de William Gomes e torcida reage, merece jogar mais. Renovação de contrato e cláusula milionária. Com a necessidade de equilibrar suas contas até o final de 2024, o São Paulo FC tomou uma importante decisão sobre o futuro de um dos seus maiores talentos da base, William Gomes. O jovem atacante, que renovou recentemente seu contrato até 2028, passou a ser alvo de especulações sobre uma possível venda para o exterior. No entanto, a torcida tricolor deixou claro que deseja a permanência do jogador para a próxima temporada, acreditando que ele tem potencial para ser o futuro ídolo do clube. No início de 2024, o atacante renovou seu vínculo com o time paulista, que agora inclui uma multa rescisória altíssima, R$600 milhões para o exterior e R$140 milhões para o mercado brasileiro. O contrato longo demonstra a confiança que a diretoria deposita no jovem, que desde a base se destacou como um dos grandes nomes formados em Cotia nos últimos anos. Natural de Sergipe, a joia de 18 anos foi captado ainda no futsal e, aos 14 anos, transferiu-se para o centro de formação. Desde então, tem sido tratado como um jogador especial, destacando-se em competições de base. Diretoria não quer vender, mas precisa de recursos. Com dribles rápidos e grande capacidade de finalização, o atacante é comparado a nomes de peso como David Neres e Antony, mas já começa a ser apontado por muitos como uma das maiores promessas da década. Apesar do alto valor agregado ao atleta, o São Paulo não planeja vender William Gomes no momento.
A prioridade do clube, segundo fontes internacionais, é negociar jogadores que perderam espaço no elenco, como Rodrigo Nestor e o zagueiro Bobadilla, que fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. A venda desses jogadores é vista como essencial para gerar receitas e manter o equilíbrio financeiro do clube sem precisar sacrificar seus jovens talentos mais promissores. Ainda assim, com o mercado europeu de olho nas promessas brasileiras, a pressão financeira pode acabar pesando. Clubes do exterior têm monitorado o Willian, mas a diretoria está focada em mantê-lo no time principal e em seu desenvolvimento no futebol profissional. Torcida quer mais chances para Willian Gomes em 2025. A torcida tricolor, que acompanha de perto o desenvolvimento do jogador, tem se manifestado de maneira clara nas redes sociais, pedindo mais oportunidades para o jovem talento. Com um misto de empolgação e expectativa, os fãs acreditam que, com a continuidade no momento, ele pode se consolidar como titular e ser um dos destaques em 2025. Esse garoto é muito bom, tem que ser titular logo, disse um dos torcedores. Merece mais chances, fez gol e correu muito nos últimos jogos. Vai ser ídolo se derem tempo para ele, comentou outro. A pressão popular pela permanência e maior utilização de Willian só cresce, com muitos já considerando que ele pode ser uma nova alegria do tricolor. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!